Bom, uma pausa nos assuntos corriqueiros do meu perfil, que é para falar da parte esporte, alimentação vegetariana estrita, meio ambiente e veganismo. Sobre esse último tema, né, desse último histórico que eu compartilhei. Bom, uma pausa nos assuntos corriqueiros do meu perfil, que é para falar da parte esporte, alimentação vegetariana estrita, meio ambiente e veganismo. Sobre esse último tema, né, desse último histórico que eu compartilhei do assédio e do estupro das meninas na Índia, esse é um tema que faz meu sangue ferver. E esse meu papo é com você, homem. Não existe essa coisa de cultura, de ser cultural determinados temas, como por exemplo, compartilhei do assédio e do estupro das meninas na Índia. Esse é um tema que faz meu sangue ferver. E esse meu papo é com você, homem. Não existe essa coisa de cultura, de ser cultural determinados temas, como por exemplo, de colocar a mão, invadir o espaço ou de cometer esses atos em relação à mulher, porque isso é invasivo. E não interessa se isso é de um povo ou é de épocas anteriores. O que interessa é que aconteceu, existe uma vida. De colocar a mão, invadir o espaço ou de cometer esses atos em relação à mulher, porque isso é invasivo. E não interessa se isso é de um povo ou é de épocas anteriores. O que interessa é que aconteceu, existe uma vítima, existe uma situação. Situação, aliás, que não existe essa coisa de eu estava alcoolizado, eu bebi um pouquinho e passei dos limites. Não. Você bebeu e usou do artifício da bebida, de estar bêbado para cometer a vítima, existe uma situação. Situação, aliás, que não existe essa coisa de eu estava alcoolizado, eu bebi um pouquinho e passei dos limites. Não. Você bebeu e usou do artifício da bebida, de estar bêbado para cometer aquilo que você não tem coragem de fazer em cara limpa e admitir o merda que você é. Então não tem desculpa para isso, entendeu? E a partir do momento que a mulher não deu abertura, a mulher não mostrou interesse, ou ela disse não, o não é não. Aquilo que você não tem coragem de fazer em cara limpa e admitir o merda que você é. Então não tem desculpa para isso, entendeu? E a partir do momento que a mulher não deu abertura, a mulher não mostrou interesse, ou ela disse não, o não é não. Você não tem que atravessar esse limite, você não tem como romper essa barreira, você não deve romper essa barreira, tá? E essa coisa de colocar como cultura não cabe, não cabe mais, tá? Nós, principalmente nós, não tem que atravessar esse limite, você não tem como romper essa barreira, você não deve romper essa barreira, tá? E essa coisa de colocar como cultura não cabe, não cabe mais, tá? Nós, principalmente nós, homens, héteros, cisgêneros, brancos, tem que entender a nossa posição de privilégios históricos, inclusive, e saber ouvir o que as mulheres estão falando, o que de homens, héteros, cisgêneros, brancos. Tem que entender a nossa posição de privilégios históricos, inclusive, e saber ouvir o que as mulheres estão falando, o que as ditas consideradas minorias estão falando, quais são as demandas nisso. E aqui entra, eu poderia citar, por exemplo, o machismo estrutural, o racismo estrutural, eles existem. Então isso não quer dizer que as consideradas minorias estão falando, quais são as demandas nisso. E aqui entra, eu poderia citar, por exemplo, o machismo estrutural, o racismo estrutural, eles existem. Então isso não quer dizer que é coisa de direita ou de esquerda, é uma coisa real, é uma coisa cultural e histórica. Então cabe a nós mudar esse cenário. Então um passo atrás, ouvir a mulher que está do teu lado, as mulheres que estão à sua volta, as mulheres que estão falando em rede social o tempo inteiro. Não dá mais, é o tempo inteiro que é coisa de direita ou de esquerda, é uma coisa real, é uma coisa cultural e histórica. Então cabe a nós mudar esse cenário. Então, um passo atrás, ouvir a mulher que está do teu lado, as mulheres que estão à sua volta, as mulheres que estão falando em rede social o tempo inteiro. Não dá mais, é o tempo inteiro. E aqui eu poderia me alongar e mencionar, inclusive, os fatos relacionados à homofobia, transfobia, por exemplo. Né? Que porra de masculinidade frágil é essa que qualquer coisa afeta vocês? Tem que provar pra mina que é um machão. E aqui eu poderia me alongar e mencionar, inclusive, os fatos relacionados à homofobia, transfobia, por exemplo. Né? Que porra de masculinidade frágil é essa que qualquer coisa afeta vocês? Tem que provar pra mina que é um machão,
que lá chamar o cara de viado, dar porrada no viado pra mostrar que você é mais homem que ele ou que ela. No caso de trans também. Que merda é essa? Sabe? Essa coisa dessa cultura, por isso que quando elas falam em cultura do estupro é isso. Tem que lá chamar o cara de viado, dar porrada no viado pra mostrar que você é mais homem que ele ou que ela. No caso de trans também. Que merda é essa? Sabe? Essa coisa dessa cultura, por isso que quando elas falam em cultura do estupro é isso. Existe sim uma série de fatores por trás. Então assim, eu não vou me alongar porque também eu não tenho que invadir local de fala, mas é para trazer vocês para o pensamento e fazer uma crítica ferrenha assim, em relação a esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento, porque você muitas vezes existe sim uma série de fatores por trás. Então assim, eu não vou me alongar porque também eu não tenho que invadir local de fala, mas é para trazer vocês para o pensamento e fazer uma crítica ferrenha assim, em relação a esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento, porque você muitas vezes você pode não fazer, mas só o fato de passar pela sua cabeça isso já está errado. Então você precisa rever esse tipo de conceito, esse tipo de pensamento e principalmente comportamento. Beleza? Valeu. Você pode não fazer, mas só o fato de passar pela sua cabeça isso já está errado. Então você precisa rever esse tipo de conceito, esse tipo de pensamento e principalmente comportamento. Beleza? Valeu.